Gente, boa noite. Para mim aqui ainda é boa noite, né? Eu comuniquei o professor Hilton e vou deixar a aula gravada referente às emergências neurológicas, porque eu vou estar me ausentando e vou estar em deslocamento no momento da webconferência. Então, vou deixar aqui para vocês todas as informações pertinentes em relação a emergências neurológicas e qualquer questionamento vocês podem estar encaminhando para mim via e-mail, tá? Vamos lá, então. Quando a gente fala de neurológico, a gente entende que fala-se do encéfalo, tanto da parte do cerebelo, do tronco, do bulbo, quanto do cérebro e de todas as suas divisões. E também das redes venosas e arterial que compõem o nosso cérebro também, né? Então a gente vai ter as artérias básicas que levam também, né, todo o irrigamento e todos os nutrientes necessários para o nosso cérebro, né? E quando ocorre uma interrupção nesse processo, a gente tem alterações neurológicas, né? Que é o mais conhecido por todo mundo como AVE, né? Ou isquêmico hemorrágico, né? Que é o que a gente tem como uma emergência neurológica principal aí que a gente acaba atendendo. Então, essa emergência ela pode ter várias causas, né? Um pouquinho aqui. Tá. Essa emergência ela pode ter várias causas e a gente vai estar estudando um pouco sobre isso, né? Lembrando que a anatomia cerebral ela tem cada região que ela é atingida corresponde a uma responsabilidade, né? O nosso cérebro e o nosso encéfalo, ele tem divisões, né? Então, o nosso cérebro vai ter funções visual, né? Questão de memória, questão de também de audição, várias questões, né? De locomoção, de sentimentos, de emoções, de olfato, de sensações, né? Vamos ter o cerebelo, que também vai ter a parte de controle motor, né? Principalmente de motor fino e de equilíbrio. Nós vamos ter o bulbo, a ponte, que vão ter responsabilidades de controle respiratório e outras questões também importantes. Então, dependendo de onde ocorrer o AVE hemorrágico ou o AVE isquêmico, nós vamos ter alterações diferentes, né? Então, conforme for essa alteração, a gente pode identificar as principais áreas que estão sendo afetadas pelo acidente neurológico que está acontecendo naquele momento, né? Estatisticamente, nós temos um grande número, principalmente nos Estados Unidos, né? Quando a gente vê em questão de números, mas no Brasil também, em questão do AVE, porque está correlacionado com hábitos, alimentações, doenças, né? Comorbidades. Então, consequentemente, a gente tende a entender essas alterações também, né? E assim, 30% dos acidentes vasculares encefálicos ocorrem em pessoas economicamente ativas. Então, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão tendo uma vida normal e acontecem esses acidentes durante esse processo. Então, a gente vai ter o quê? É uma síndrome clínica com desenvolvimento rápido de distúrbios clínicos focais da função cerebral, ou seja, em determinados locais, né? Ou pode atingir uma forma global, no caso do coma, que duram mais de 24 horas ou conduzem à morte. Essa parte de 24 horas vocês vão entender depois, tá? Aparentemente de origem não vascular, tá? Então, a gente vai ter o AVE hemorrágico, que corresponde a 20%, e o AVE isquêmico, que corresponde a 80%, né? Pode ser uma situação, geralmente ocorre hemorrágico na questão cerebral mesmo, naquelas áreas aqui, né? Essas áreas de cima, tá? Geralmente ocorre ou entre as meninges devido a algum trauma, tem uma hemorragia, né? Então, entre as meninges pode ocorrer esse sangramento, essa hemorragia, né? O isquêmico pode ser lacunar, fica uma lacuna em relação a essa parte de irrigação arterial, pode ser trombótico ou pode ser embólico, né?
Quais são as principais causas, tanto para o hemorrágico quanto para o isquêmico, né? Hipertensão arterial sistêmica, diabetes de mellitus, tabagismo, etilismo, dislipidemias. As dislipidemias, elas não fazem apenas doenças coronarianas e síndrome coronarianas. Elas também podem alterar e ter placas de ateromas nas carótidas ou em artérias que façam o processo isquêmico, no caso da estenose de carótida e também fibrilação auricular, tá? Então, a VE é uma emergência neurológica, onde ocorre a perda de tempo para abordagem dos pacientes, implica no pior diagnóstico, né? Então, a gente tem que, a parte do isquêmico, dependendo da causa, ela consegue ser prevenida, né? Quando a gente vê em carótidas, ou quando a gente vê em nas ressonâncias, né? Nas tomografias, em alguns exames específicos que está tendo alguma obstrução, alguma estenose que pode acontecer o AVE isquêmico, a gente já trata, igual as doenças coronarianas, né? A gente faz um procedimento para estreitamento dessas placas, coloca um stent e tenta resolver o problema. Agora, quando não foi diagnosticado, o paciente não tinha nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhum distúrbio que demonstrasse para essa linha de pensamento, a gente tem o tratamento na urgência, né? Ou seja, ocorreu a obstrução total, a irrigação não está sendo feita de forma efetiva, consequentemente, não está chegando irrigação arterial no cérebro, na parte onde ocorre a obstrução, e aí a gente precisa intervir da forma mais rápida possível. Dependendo do local, a gente consegue intervir cirurgicamente, ou dependendo do local, a gente age com medicações, com tromboembolíticos, com outros medicamentos que possam facilitar isso. Qual que é o perigo em relação a isso, gente? A gente precisa ter certeza e diagnosticar para um tratamento correto. Por quê? Se for um AVE hemorrágico e você der um tromboembolítico ou, por exemplo, uma heparina, você vai aumentar o sangramento, vai piorar o caso do paciente, tá? Então, e se for um AVE isquêmico, às vezes o tratamento também de forma inversa também pode fazer mal. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nos sinais e sintomas, prestar um atendimento de qualidade e posterior a exames complementares, dar conduta, né, no ambiente já de urgência intra-hospitalar, né? Sempre ter esses cuidados para que realmente aconteça um atendimento adequado e de qualidade, tá? Então, assim, essa parte do esquema hemorrágico, a gente precisa ter essas diferenças e compreensão disso, né? Então, esses dias eu acompanhei um procedimento que a gente chama de trombectomia mecânica, né? Foi a primeira vez que eu acompanhei, achei bem legal. Ocorreu uma obstrução na carótida interna da paciente, provocando um AVE isquêmico em todo o hemisfério direito da paciente. A gente fez um procedimento de remoção do trombo mecanicamente, utilizando algumas materiais específicos de forma percutânea, né? E foi muito legal, porque a paciente entrou com todo o lado esquerdo, com toda a hemiplegia, sem conseguir movimentar, mexer a perna, fazer qualquer movimento do lado esquerdo. E durante a remoção da placa e da obstrução, ela já reiniciou o processo. Então, entre o primeiro sinal e o procedimento foram 5 horas a janela, né? Entre a ressonância e todos os preparos. Então, assim, a qualidade de vida desse paciente conseguiu tirar isso muito rápido. Esses dias o neurocirurgião até comentou que ela fez a parte de acompanhamento no consultório e ela já está quase jogando bola, entendeu? Então, assim, a qualidade e a diminuição dos pacientes que têm algumas lesões com atendimento rápido, principalmente dessa questão de qualidade de vida, é muito importante, principalmente no AVE isquêmico, tá? E no AVE hemorrágico também é muito importante. Então, o que a gente vai fazer? Que a gente sabe, sempre fala, né? Aqueles sinaizinhos são importantes, né? Sorria, né? Levante os 2 braços, diga e leia uma frase simples, né? Ou cante uma música que eles falam. Pergunta se tem formigamento de um lado
do corpo, se tem dor de cabeça, tontura ou alteração visual. Por que esses sinais específicos, gente? Por causa dos locais de lesões que podem acontecer e através disso você identificar, tá? No momento de sorrir, a gente vai ver desvio de rima labial, assimetria de face, né? Para verificar se não tá tendo alguma alteração na irrigação muscular também, tá? Então, sinais de alertas para o AVE, né? Perda súbita da formação muscular, o formigamento apenas de um lado do corpo, dificuldade para falar, para compreender, vai ter dislálgia, né? Perda visual súbita, particularmente em um olho apenas, súbita tontura, dificuldade de equilíbrio do corpo, a gente vai entender que pode estar tendo um AVE, principalmente na parte do cerebelo, dor de cabeça súbita, sem causa aparente, começou a doer do nada, tá? Após a identificação do sistema de atendimento pré-hospitalar, é acionado, né, o resgate, a gente faz essa ligação, a gente sempre tenta perguntar para a família ou quem estiver no local, sempre tenta fornecer o máximo de informações possíveis para que a equipe certa se desloque, para que ocorra um atendimento já adequado, né? São usadas escalas específicas para o reconhecimento do AVE, que no atendimento pré-hospitalar, né? Que são essas três aí. A escala de Cincinnati, tá? Vai verificar assimetria facial, debilidade dos braços e fala normal, né? Então, como testar? Pede para o paciente mostrar os dentes ou sorrir. Se os ambos lados estiverem ok, tudo bem. Se tiver alteração, marca. Debilidade dos braços. Ambos os braços movem-se igualmente ou não se movem. O braço não se move ou cai baixo quando comparado com o outro, ou seja, quando levanta os braços tem uma diferença. E, gente, o paciente em AVE é muito claro isso, tá? Que ele tá tendo alguma alteração. Às vezes não vai ser um AVE, gente, pode ser um tumor, pode ser alguma outra questão que está associada também, mas inicialmente trata-se partindo do princípio que tem alguma alteração neurológica, tá? Escala de lápis, daí vão fazer todas essas perguntas, queda, óbitos, vai ver a parte de sorriso, de preensão, de força dos braços, né? E vão ter os protocolos de atendimento do SAMU, né? Que vão avaliar todo o quadro clínico de SAMU para SAMU, às vezes pode mudar essa ficha, tá? Essa forma de preencher, mas sempre avaliando todos os sinais e sintomas possíveis, tá? Levantar, essa questão de levantar e o desvio de rima labial, da alteração, super importante, tá? Então, o que vai avaliar, né? Exame clínico vai verificar os sinais vitais. Geralmente, o processo de hipertensão, ele pode gerar um AVE hemorrágico. Então, sempre avaliar se a pressão estiver muito alta, se isso não pode estar associado a alguma coisa neurológica, tá tendo cefaleia, tá tendo alteração, né? Então, sempre avaliar, verificar se na avaliação cardíaca tem ou não fibrilação atrial, tá? Nível de consciência, que é a escala de Glasgow, e gravidade do déficit neurológico, escala de Nice. O que vai mudar, né? Um diagnóstico diferencial, o nível de consciência, o tipo de AVE, localização do sistema carotídeo, se pode ser ou se é vértebro-basilar, se tem alguma alteração, e a gravidade, né? Esqueci de colocar a escala de Glasgow. A escala de Glasgow é aquela nova formação, né? Que vocês têm que muda apenas alguns detalhes em questões de numeração e de pontuações, tá? Que vocês vão estar avaliando, mas sempre as mesmas questões de abertura ocular, de resposta verbal, resposta motora, né? E vocês vão ver que quando vocês fizerem atendimento, vocês vão ver que isso é muito, assim, didático e prático, que às vezes a gente fica tão preocupada com a escalinha assim, meu Deus, será que na hora que eu for atender eu vou conseguir fazer? É muito natural, você chama, como é que é o nome do paciente? Mateus, abre o olho, Mateus, abre, vocês vão ver que é automático, muitas vezes você vai ver também que o paciente já não responde, você já vai verificar a gravidade do caso, o médico já vai fazer o processo de intervenção.
Sempre que a gente estiver também no atendimento pré-hospitalar, a gente ir para o ambiente, né, ir para o atendimento, sempre com o máximo de informações possíveis, porque quando você desce da ambulância, quando você desce da unidade móvel, você tem que descer com o máximo de aparato possível para aquela necessidade, para você ficar evitando esse vai e volta, porque isso também desperdiça tempo, tá? Então, assim, às vezes a gente já aconteceu de descer da ambulância e você tá com o paciente em parada cardiorrespiratória, que você tá com o paciente, ou até mesmo em óbito, né? E pela história, você já vai preparado para aquilo que você vai enfrentar. Então, assim, no atendimento pré-hospitalar, a gente sempre tem que tentar colher o máximo de informações possíveis. E nós, como profissionais da saúde, toda vez que a gente vê uma situação, quando a gente chega na cena, não como atendimento, mas como apoio, ou como leigo, ou como né, uma pessoa qualquer, a gente entender isso também e passar o máximo de informações para os colegas que estão no atendimento pré-hospitalar. Então, isso é de essencial importância. Assim, eu já vi casos de pacientes que foram salvos por causa de profissionais que estavam no local e passaram informações adequadas. Tem um pai de uma amiga minha que ele não amputou a perna porque foi passada a informação correta, veio a ambulância correta, foi prestada uma assistência correta, entendeu? Então, assim, quando, às vezes, para leigos, quando o operador, o radiooperador, ou o atendente está lá, olha, eu preciso de mais informação, ou o médico regulador, como é que tá a pessoa? Me explica. Não é porque não quer mandar ambulância, mas é porque precisa de informações para mandar um atendimento adequado e para a equipe que está se deslocando descer da forma correta, descer equipada para prestar uma assistência, entendeu? Para ter o corpo a corpo de uma forma mais fidedigna, tá? Então, essa é a escala de Nice, tem um exemplo aí do Albert Einstein, para você estar avaliando também. Sempre avaliar as manifestações sintomatológicas, todas essas questões dos sinais vitais, dos sintomas, do que o paciente tem apresentado, de todo o histórico dele. Geralmente, o paciente já vai para uma tomografia de crânio com contraste para verificar o processo de circulação. Se tiver a possibilidade e estabilidade, uma ressonância magnética, um eletrocardiograma, radiografia de tórax, para ver se não tem nada cardiopulmonar envolvido também no processo. Em casos mais graves, para avaliar também a atividade elétrica do cérebro, um eletroencefalograma, exames laboratoriais de hemoglobina, hematócrito, tá, plaquetas, né? Aqui tá para algumas alterações para vocês verem o processo de estenose, né? O processo de alterações e o processo de perfusão alterada, tá? Aqui tem o AVE isquêmico. Gente, essa imagem aqui de baixo é de uma arteriografia cerebral ou do processo mesmo, tá? Aqui teria que estar todo o cérebro irrigadinho. Tá vendo que tem uma lateral que não está irrigada? Olhando de frente, o seu lado direito não está irrigado, que seria o lado esquerdo do paciente, né? Então tá tendo alteração, né? E todas essas áreas de lesões, quer dizer que tá interrompido o fluxo sanguíneo e, consequentemente, está tendo alteração na atividade neurológica, né? Então, os cuidados gerais, né? Vias aéreas respiratórias, cuidado com pressão arterial, cuidado com temperatura e glicemia, eletrólitos e balanço hídrico. Vias respiratórias para garantir a oxigenação e a manutenção do tecido cardíaco, pulmonar e cerebral, né? Pressão arterial, porque se for um AVE hemorrágico, não vai diminuir o sangramento ou estabilizar. Temperatura, se for temperaturas muito altas, pode dar convulsões e alterações. Glicemia, a glicose, o açúcar, o alimento do neurônio, né? A hipoglicemia também pode gerar o coma. Lembre-se disso. Eletrólitos, porque os neurônios, eles também fazem a sinapse elétrica
ou sinapse química com os neurônios transmissores, e os eletrólitos, eles fazem parte da sinapse elétrica, né, do sódio, de potássio, da diferenciação de membrana. Então, eles precisam desses eletrólitos para continuar a sinapse e continuar também os movimentos elétricos do cérebro e das atividades, né? Sódio, potássio, ureia, creatinina, glicemia, hemograma, plaquetas, TP, TTPA, que é o tempo de coagulação, eletrocardiograma, raio-x de tórax, se puder, né, tomografia de crânio, e se puder, ressonância magnética de crânio também. Quais são as principais manifestações clínicas, principalmente do AVE isquêmico, por oclusão de artérias do sistema carótido, de carotídeo? Hemiplegia, hemianestesias, hemianópsia e afasias globais, tá? Então, vai ter, isso é característico. O AVE hemorrágico vai ter muita cefaleia, perca ou diminuição do nível de consciência, crises convulsivas e vômitos, tá? O AVE hemorrágico pode ser de uma artéria que estava boazinha devido à pressão. Rompeu? Pode. O AVE hemorrágico também pode ser devido a um aneurisma, que é como se a artéria ela forma uma bolsinha, né? E de uma parede mais fina, e aí, devido a essas alterações, ocorre o rompimento e, consequentemente, né, o AVE hemorrágico, tá? Gente, na parte de AVE hemorrágico, de edema cerebral, de qualquer alteração do líquido e do espaço cerebral, de meninges, a gente tem que lembrar que o nosso crânio tem um osso que é específico para comportar o que tem ali dentro. A quantidade de líquido, a quantidade de sangue, a massa, tudo aqui. Qualquer alteração, cresceu um tumor, vai aumentar a pressão intracraniana, vai apertar o cérebro lá dentro, consequentemente vai dar alterações. Teve um sangramento, aumentou o líquido, expandiu, a pressão intracraniana também vai aumentar. Teve uma alteração do líquido cerebral, os ventrículos não trabalharam direito, aumentou, teve algum edema por alguma situação. Também vai alterar a pressão intracraniana. E quanto mais aumenta a pressão intracraniana, mais lesão tecidual neurológico tem, tá? Porque os neurônios não suportam essa pressão. Então, muitas vezes, num AVE vai precisar drenar, entendeu? Dependendo da situação, vai precisar intervir cirurgicamente. Eu já presenciei o processo de drenagem, né? Com alguns drenos específicos. Geralmente faz um furinho aqui, coloca um dreno. Esse dreno ele tem alguns cuidados específicos, um dreno estéreo, que vai dentro, né? Da parte cerebral, perfura o crânio, né? Ele tem uns níveis adequados, tá? E passa por todo um processo, uma derivação mesmo que faz essa parte de drenagem mesmo. E aí lá tem a quantidade, tem a coloração, que tem que ser adequada, a coloração tem que ser translúcida, né? Para saber se drenou todo o sangue, tem que drenar o mínimo possível, quer dizer que está voltando esse processo cerebral no adequado. Tá. E quando o AVE ele sangra e faz a drenagem, às vezes a drenagem não é o suficiente e precisa ir para um processo cirúrgico. Eu já presenciei algumas medidas um pouco mais antigas também, de retirar a calota craniana, fazer, né, toda aquela parte de retirada, às vezes colocar um dreno para esse local, principalmente quando o cérebro tem um edema também, ele incha, o cérebro incha, né, que eles falam. Então, o espaço não é só questão de líquido, é questão também da lesão. Esse pedacinho da calota craniana é guardado em alguma região, geralmente abdominal, bastante irrigada, o osso fica guardado ali, depois que o cérebro regride, fica no tamanho adequado, tira o pedacinho da calota que foi guardado, coloca de novo e o paciente vive normal, tá? Se der tudo certo. A hipoglicemia pode ser por encefalopatia hipertensiva, traumatismo craniano, efeitos de medicamentos ou drogas listas ou ilícitas, principalmente
listas álcool, tá? Álcool faz hipoglicemia por causa da questão hepática e pode gerar o coma alcoólico, né? Que a gente tanto fala, e crises convulsivas também, né? A febre é aumento da demanda metabólica, produção de radicais livres, vai dar um ataque cardíaco, ritmo cardíaco. Infarto, arritmias, pode dar isquemia e a febre também pode gerar hipoglicemia e causa lesão cerebral, né? Então, o que a gente vai dar de suporte clínico para a manutenção desse paciente? Dieta zero, se o paciente tiver alguma dificuldade, fazer o processo de passagem de sonda nasogástrica ou intubação também nasogástrica. Hidratação e controle de diurese, isso é importante. Permeabilidade das vias aéreas. Controle de temperatura corporal por causa da questão de radicais livres, de taquicardia, de isquemia e hipoglicemia. Controle da pressão arterial para ajudar a perfusão cerebral. Às vezes faz até a pressão intraarterial, que é a PIA, o PAI, tem vários nomes, né? Para ter uma mensuração mais fidedigna em relação à pressão arterial. Atenção aos distúrbios metabólicos e eletrolíticos, que seria através da gasometria arterial, tá? O AVC isquêmico, oximetria, administração de oxigênio, pouco ou nenhum tratamento inicial de hipertensão leve e moderada na fase aguda, porque o isquêmico pode não ter sido causado por questão de hipertensão, né? Mas sim por algum trombo, por os outros 3 motivos que eu falei anteriormente, né? Mas se tiver também pressão arterial sistólica ou diastólica alterada, tentar diminuir dentro dos parâmetros que não causam também alteração sistêmica. Pode usar metropolol intravenoso e nitroprusiato de sódio. Muito cuidado com o nitroprusiato de sódio, atenção ao que o médico falar e administrar de forma adequada. Monitorização da glicemia, monitorização da temperatura, profilaxia com heparina e uso de tromboembolíticos. Quando a gente tem certeza que é um AVE isquêmico, a gente vai fazer esse processo profilático e o uso de tromboembolíticos. Quando a gente não tiver certeza que é um AVE isquêmico hemorrágico, cuidado para não piorar o caso do paciente. Mas isso, geralmente, a parte médica é bem orientada em relação a isso. E aí a gente também tem que cuidar, tá? Essa parte pretinha ali, mais rosada, é onde ocorreu toda a parte de sangramento e de lesão tecidual cerebral, tá? Cuidado com AVC, avaliação inicial, evitar pressão sistólica maior que 180 e diastólica que 105, o uso de metropolol indicado é até no máximo 20 miligramas por dia, que ele é um beta-bloqueador, então também tem que tomar cuidado, tá? Por questões cardíacas. Tratamento cirúrgico, né, em hematomas cerebelares maiores que 3 centímetros com hidrocefalia, com esse aumento, hematomas superficiais grandes em pacientes que apresentam piora progressiva no nível de consciência, tá? Então, o hemorrágico geralmente precisa de algum processo de intervenção ou de drenagem ou cirúrgica, tá? Então, assim, um AVE inicial e um AVE hemorrágico após 6 horas, tá? E aquela questão dos 24 horas, vocês vão entender agora. O ataque isquêmico transitório, WITE, que é um evento cerebrovascular que desencadeia déficit neurológico com reversão de até 24 horas. Teve um desvio de rima labial, o começo do AVE isquêmico, né? E consegue ser revertido. São vários acidentes temporários, né, que são revertidos de 24 horas. E isso fica no exame, tá, gente? Na ressonância, na tomografia, o neurocirurgião, o neurologista, ele consegue visualizar que o paciente teve essas áreas isquêmicas temporárias, tá? Geralmente os sintomas melhoram em menos de 1 hora já com a utilização dos medicamentos adequados, tá? E é isso, galera. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, estou à disposição de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido de valia, tá? Qualquer coisa, estou à disposição.